Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live, né? Hoje vamos falar sobre a verdade sobre peptídeos emagrecedores, né? E os que realmente funcionam. Então, se você atende, né, pacientes, eu aposto que a pergunta mais comum é: doutor, você prescreve Mounjaro e Ozempic? E essa tal de retatrutida é melhor mesmo? O problema não é essa pergunta, né? O problema é que o mercado transformou a farmacologia em moda, né? Hoje eu vou te contar o que ninguém explica sobre esses análogos de GLP-1, os tais peptídeos emagrecedores, as canetinhas. Então, essa live não é para quem quer uma fórmula rápida, né? É para quem quer entender o mecanismo, o limite e riscos. Quando todo mundo começa a usar a mesma droga, o erro, na verdade, deixa de ser uma exceção e acaba virando uma regra. Então, qual que é a diferença real entre Ozempic, Mounjaro e retatrutida? Então, Ozempic, ou Wegovy, né, atua apenas no GLP-1, é a semaglutida. Mounjaro, que é a tirzepatida, é um agonista duplo, GLP-1 mais o GIP. E a retatrutida, GLP-1, GIP e glucagon. Então é um triplo agonista. Mais receptor ativado não significa automaticamente um melhor resultado. Significa, na verdade, mais complexidade fisiológica. E é importante salientar isso, porque senão daqui a pouco a gente teria agonista quádruplo, quíntuplo, sextuplo, né? E não é exatamente melhor. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui e adiantar um assunto, o Mounjaro pode ser melhor para quem é obeso, para quem tem muito sobrepeso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então a retatrutida não é sempre a melhor opção, tá? Então vamos falar sobre casos reais, né? Uso errado de GLP-1. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes? A pessoa, até pouco tempo atrás, comprava, inclusive, sem receita, né, na farmácia. Eu cheguei até a comentar num podcast que eu vi uma Kombi que vendia canetinha. Então, eu tinha uma Kombi de uma farmácia que vendia Ozempic, Mounjaro na Kombi, tá? Não precisava de receita na época. Então, o que acontece? O paciente às vezes não tem nenhuma orientação, não tem um acompanhamento do nutricionista, perde peso super rápido, porque fica sem fome, fica saciado, e acaba perdendo muita massa magra. Além disso, né, o uso errado aí tem muitos sintomas gastrointestinais importantes. Algumas pessoas ficam uma semana sem ir ao banheiro, outras acabam tendo até uma diarreia no começo. E quando esses efeitos colaterais acabam se acumulando, a pessoa para, né? E às vezes tem um rebote aí metabólico. Não foi feita uma reeducação alimentar no processo. Muitas vezes não teve nenhuma dieta prescrita, né? A pessoa fez tudo por conta e acaba tendo um reganho de peso aí. Conclusão: o erro não foi o fármaco, né? Acaba sendo a falta de estratégia para usar o fármaco. Quais são aí os erros mais comuns com o uso dos análogos de GLP-1? Então, usar o GLP-1 como monoterapia, muitas vezes ignorando todo o quadro clínico dessa pessoa, que às vezes tem um transtorno de ansiedade associado, às vezes tem uma depressão associada, muitas vezes tem outros quadros clínicos, muitas vezes tem insuficiência em algumas vitaminas, em alguns minerais, e com o uso desses análogos de GLP-1, acabam, pela saciedade,
comendo porcaria apenas, né? Então muitas pessoas pulam refeições, não tomam café, não almoçam. E aí quando a fome bate, lá no fim da tarde, passa numa padaria ali, come algumas porcarias e não supre seus micronutrientes. E nem os macronutrientes, principalmente proteína. Mas, nessas situações, você tem aí uma falta de vários minerais, de várias vitaminas. E um dos exemplos mais clássicos de colateral por conta disso é queda de cabelo. Você para de nutrir o fio e o fio cai, né? Então, muito cuidado. A gente tem visto muito problema de queda de cabelo aí com o Ozempic e com o Mounjaro, por exemplo. O segundo erro mais comum é não proteger a massa magra, né? As pessoas ainda acham que o que mais emagrece é fazer cardio, né? Ignoram a musculação, e como objetivo é só emagrecimento, só perda de peso, não fazem a musculação, consequentemente perdem muita massa magra e também, por conta da saciedade, o que mais dá saciedade de macronutriente? São justamente as proteínas. E aí, quando a gente pega uma pessoa que está saciada, né, por conta do fármaco, desses análogos de GLP-1, como ela não tem fome, o que o cérebro menos tem vontade de comer é proteína. Então, essa pessoa que está saciada, ela vai olhar para o prato, vai olhar para a mesa na hora de se servir. Ela não vai querer pegar carne, não vai querer pegar ovo, não vai querer pegar uma fonte de proteína, porque é de digestão mais lenta, mais difícil, consequentemente o cérebro já quer evitar. Nesses casos, né, se não houver uma suplementação, aí, um whey da vida, a perda de massa magra vai ser ainda mais rápida, mais acelerada. E, inclusive, isso aconteceu comigo. Eu testei Mounjaro, falei, vou só testar, ver se funciona. Não vou calcular a dieta, não vou fazer nada. Acabei pulando várias refeições. Em um mês, eu fiz DEXA, né? Então, composição corporal por densitometria. E em 30 dias eu consegui perder 3 kg de músculo e só 1 de gordura, justamente por falta de proteína na dieta. Por quê? Porque eu estava muito saciado e não tinha vontade de comer. Então é importantíssimo ter uma dieta calculada e pesar, né, os alimentos para preservar aí a massa magra. Lembrando que a massa magra ajuda, né, no metabolismo basal. E a perda de massa magra acaba complicando, dificultando, né, a perda de gordura. Outro ponto importante, outro erro, né, um dos principais, é ignorar o eixo digestivo. Então a pessoa, por se sentir saciada, ela pula muitas refeições, ela não tem uma dieta calculada, controlada, come só porcaria. E o pior, quando você está com a sensação de barriga cheia, né, a saciedade acaba diminuindo muito a hidratação. E aí as pessoas param de tomar água, porque às vezes até a água, e é mais comum com o Ozempic isso, até a água dá enjoo, a pessoa fica ali se sentindo estufada, cheia. E aí não se hidrata direito. E uma das coisas que mais atrapalha o trânsito intestinal é a desidratação. O teu corpo vai buscar água em algum lugar, e o lugar que mais tem água para tirar é o trato gastrointestinal. Então resseca muito o bolo fecal e por isso a pessoa acaba não conseguindo ir ao banheiro. Então esse é um problema muito comum. Outra coisa que ajuda no trânsito intestinal são as fibras, né? Mas quando a pessoa está se sentindo saciada, ela não vai comer salada, ela não vai comer uma aveia da vida, né? Porque são coisas que dão a sensação de barriga cheia, de estufamento. E aí a falta de fibra também vai ajudar a atrasar o trânsito intestinal. Então é bem importante ter um acompanhamento nutricional para entender essas questões, para não fazer por conta, não fazer o que dá vontade, né? Ou
muitas vezes não se forçar, né, a fazer o que não se tem vontade, mas que é importante, e acabar tendo um efeito colateral desse de prisão de ventre, de ficar aí às vezes uma semana sem conseguir ir ao banheiro, tá? A outra questão é subida de dose. Existe um protocolo padrão para subir a dose e, além disso, uma análise clínica da necessidade de subir dose. Muitas vezes a pessoa acha que quanto mais melhor, não começa nem na dose mínima, já começa com uma dose maior, e isso é perigoso, que eu posso ter primeiro, uma supressão excessiva do apetite, que pode, em alguns casos, a pessoa fica 3, 4 dias sem conseguir comer, né, com enjoo, vertigem, e até um outro problema sério são aí os eventos de pancreatite que têm aparecido, muitas vezes associadas a doses altas, né, de análogos de GLP-1, e é outro risco. Então, a subida de dose ela é uma decisão que deve ser tomada com base na clínica do paciente e na real necessidade. E não é quanto mais melhor, né? A dose ideal é a melhor para você. Não, você não vai ter mais efeito, né, ou acelerar o efeito da perda de peso porque usou mais medicamento. Tá? E o quinto erro mais comum seria achar que emagrecimento por si só é saúde, que a perda de peso por si só representa saúde. Você está dizendo que é saudável ter sobrepeso? Não. Estou dizendo que emagrecer a qualquer custo, ou perder peso a qualquer custo, não quer dizer que você ficou mais saudável. Então é muito perigoso fazer perdas muito grandes em pouco tempo e sacrificar massa muscular nessa aventura, nessa tentativa desesperada, né, de simplesmente baixar o peso na balança. Então, o emagrecimento saudável é a perda de gordura e não a perda de massa muscular. E quando a perda é muito rápida, não é gordura, né? E aí a gente vê alguns efeitos colaterais, como rugas, flacidez de pele, a tal da cara de Ozempic, né? Que em Hollywood eles chamam Ozempic Face. Muitos atores, muitos artistas acabaram tendo esse emagrecimento super rápido e chamando a atenção da mídia por ter um envelhecimento do rosto, né? Então a pessoa fica com olheira, com rugas profundas, tudo porque o rosto perde sustentação, tanto pela perda de gordura, né, os coxins de gordura da face, quanto também perda de massa muscular, perda de colágeno da pele e do tônus dos músculos do rosto. E não é só do rosto, o rosto é o que está evidente, né? Lógico que se perde do corpo todo. Então, emagrecimento a qualquer custo não é saúde. Tá? O GLP-1, o análogo de GLP-1, ele emagrece, tá? Ele faz perder peso, mas ele não vai corrigir o metabolismo sozinho. É necessário uma mudança do estilo de vida e a adoção de hábitos saudáveis. Tá? Vamos falar um pouquinho de outros peptídeos, né? BPC 157, TB500. Os peptídeos de recuperação, eles não são mágicos, né? Eles não vão salvar um erro de estratégia, um overtraining, um erro de periodização, de carga, um erro na dose do anabolizante, que muitas vezes te dá uma força que não é tua e acaba causando exageros perigosos dentro da sala de musculação. Onde que de fato eles vão ajudar, né? Então você que tem um rompimento parcial, uma lesão parcial de tendão,
de ligamento, de cartilagem. Aí sim, faz sentido. Eles vão ajudar a regenerar, né? Agora, se você tem um rompimento total de um tendão, ele está solto. Esses peptídeos não vão fazer ele se encontrar novamente. Isso aí é só cirúrgico. Se você operar, tem uma recuperação mais rápida da cirurgia? Sim. Mas eles não vão resolver o problema, né? Você vai precisar reconectar o tecido que foi desconectado, que foi rompido. Então, é necessário você ter uma análise criteriosa, fazer exame de imagem, para você ter noção real do problema, antes de você sair desperdiçando dinheiro, comprando aquilo que não vai resolver a causa do seu problema. Então, é necessário conhecer o problema para você poder atuar nele. Se você tem uma desmineralização, você tem uma perda de densidade óssea, o peptídeo, ele vai estimular o tecido, mas se você tiver uma falta de matéria-prima, se você estiver errando na dieta, por exemplo, você não vai conseguir recuperar, né? Ou no caso de mulheres menopausadas, sem uma correta reposição hormonal, você não vai conseguir restaurar esse tecido. Ou até coisas mais básicas, né? Se você tem níveis baixos de vitamina D, você não vai nem conseguir absorver o cálcio para conseguir aumentar a mineralização do osso. Se você tiver falta de vitamina K2, falta de magnésio, você não vai conseguir direcionar o cálcio da corrente sanguínea para dentro do osso. Então é necessário uma análise mais abrangente, é necessário você saber diagnosticar o problema, encontrar as falhas, porque muitas vezes você pode gastar aí milhares de reais comprando esses peptídeos, achando que você vai conseguir recuperar de uma lesão, e a falta de vitaminas e minerais baratinhos, né? Às vezes você vai gastar lá 10 mil reais, não vai ter resultado nenhum, mas se você tivesse gastado mais 100 reais aí numa vitamina D durante todo o tratamento, 30, 40, 50 reais em magnésio, você poderia ter um aproveitamento muito melhor e ter muito mais resultado. Então, é importante você ter todo o contexto para você ver se de fato vai fazer diferença ou não o uso de determinado peptídeo, se faz sentido o investimento. Eu tenho visto muita gente querendo usar tudo que existe. Eu já chegou para a gente até um rapaz que ele estava usando 22 peptídeos diferentes, né? Mora fora, comprou tudo por conta. E aí eu conversei com ele, eu falei, cara, eu acho que a gente pode trocar tudo isso, todos esses peptídeos que você está usando, por um ou dois, e alguns fitoterápicos. Você vai ter um resultado muito melhor e vai gastar muito menos dinheiro. Então, a gente precisa entender o mecanismo de ação de cada um deles, como que eles vão atuar, o que funciona, como funciona, para a gente ajudar as pessoas aí a não rasgar dinheiro, tá? Então, na Masterclass, eu vou organizar tudo isso. Vamos mostrar protocolos completos, tanto para emagrecimento, quanto para uma proteção metabólica, preservação de massa magra. Não vai ser sobre copiar doses, né? É sobre entender quando usar e, o mais importante, quando não usar, né? Quando se torna desperdício. Funciona para todo mundo? Depende. Mas nem tudo funciona para todo mundo, né? Pode funcionar um ou outro para você. Não existe uma droga universal que resolve tudo. Quando as pessoas perguntam assim, eu lembro daqueles filmes de faroeste, assim, que tinha aquela caravana, o cara com um elixir lá, um xarope, fala, isso aqui cura qualquer doença. Isso é coisa de charlatão, tá, gente?
Retatrutida é melhor porque é mais moderno? Depende, igual eu falei para vocês. Para obeso, a tirzepatida me parece funcionar melhor. Por quê? Ah, mas a retatrutida queima gordura. Mas ela não inibe tanto a fome quanto a tirzepatida. Então, se eu estou lidando com um paciente que consome 10, 12 mil calorias por dia de junk food, né, de porcaria, a retatrutida talvez não consiga suprimir o suficiente a fome, porque o Mounjaro tira mais fome do que a retatrutida. E até isso não é uma desvantagem. Eu não acho que a retatrutida é pior porque o Mounjaro tira mais a fome. Eu acho que cada um tem seu lugar. Para atletas de fisiculturismo, eu acho que a retatrutida é mais interessante, porque geralmente são dietas hiperproteicas, a pessoa tem que consumir bastante proteína, e talvez o Mounjaro tire demais a fome, né? A tirzepatida acaba criando uma aversão à proteína. Nesses casos, eu acho que a retatrutida funciona melhor, de fato. Mas se eu tenho uma pessoa aí que come 10 mil calorias por dia, eu preciso inibir muito a fome. E talvez a retatrutida não seja o suficiente para isso. A gente ouviu alguns relatos, né, de pessoas que fizeram a troca. Então estava lá usando 10 miligramas por semana de Mounjaro, e aí trocou para 10 miligramas de retatrutida. E disse que fez menos efeito. Sim, né? De fato, a tirzepatida tira mais a fome. Então tem que saber quando usar cada uma delas, né? Não é sempre, uma não é melhor para todo mundo, né? Então depende do paciente e não do hype da droga do momento, tá? Dá para usar essas canetinhas emagrecedoras sem musculação? Dá, sim. A maioria das pessoas que usa nem faz musculação. Agora, qual que é o preço metabólico disso? Você está conseguindo usar o medicamento para melhorar o metabolismo dessa pessoa? Se o objetivo for esse, com certeza a musculação é um grande aliado, porque eu vou conseguir, primeiro, captar mais glicose para dentro do músculo, aumentar meus estoques de glicogênio, e isso ajuda muito na questão da sensibilidade à insulina. Eu mostrar para o meu corpo que eu tenho demanda por energia dentro do músculo me ajuda a direcionar essa glicose da dieta para o músculo, estocado como glicogênio, ao invés de simplesmente mandar fazer triglicerídeo e colocar para dentro do adipócito. Então a musculação é uma baita ferramenta, né? Tanto para a sensibilidade à insulina, quanto para perfil lipídico, quanto também para gastar energia, para acelerar o metabolismo, aumentar a queima de calorias e ter um resultado mais rápido. Além disso, a musculação vai dar o estímulo para a manutenção da massa muscular, para essa pessoa não ter uma perda excessiva de músculo e acabar ficando toda flácida. Então, hoje fica claro que nenhuma droga, nenhum fármaco vai compensar uma estratégia errada, ou até pior, a inexistência, né, de uma estratégia. Os análogos de GLP-1 funcionam, os peptídeos funcionam, agora cada um tem a sua aplicação. Quando eu tenho um problema hormonal, por exemplo, né, o erro costuma ser a decisão de base. Se eu deixo de tratar, se eu estou falando, por exemplo, de uma mulher menopausada, com estradiol zerado, muitas vezes não tem muito o que fazer. O GHQ não vai salvar a pele de uma mulher que está com estradiol zerado e perdeu o vício, a lubrificação da pele por ausência de estradiol. Fica com a pele ressecada. Então é necessário se conhecer a funcionalidade, onde cada um cabe, o que eu posso fazer, né? E não existe decisão mais mal compreendida hoje do que uma terapia de reposição hormonal. Tem gente que ainda trata como se fosse ciclo, como se fosse crime, doping, né? E tem gente que promete uma reversão fácil dos sintomas, né?
Vamos dar uma olhada aqui. O que vocês mandaram de pergunta hoje pra gente? Muita diferença com o uso de sibutramina, um oceano de diferença, tá? Então a sibutramina, ela vai atuar inibindo fome, sim, mas ela é uma anfetamina, é um estimulante que gera resistência, então cada vez eu tenho que usar mais, doses maiores, e um rebote violentíssimo quando eu tiro. E a única função dela é essa, é tirar a fome. Já as canetinhas emagrecedoras, eu trato síndrome metabólica, resistência à insulina, junto. No caso até da retratutida, por exemplo, eu inclusive trato a gordura no fígado, a esteatose hepática. Então eu tenho benefícios que vão além, né, de só tirar a fome. Mestre, o curso ajudará leigo que queira entender sobre fármacos, sobre peptídeos, sobre esteroides, com certeza. Mas o curso é domingo, tá, pessoal? Não é sábado. Eu já vi aqui 2 pessoas falando curso de sábado. O curso vai ser domingo. Acorda, mestre. Tenha 2 filhas chorando de madrugada pra você ver se você não fica com sono. Era exatamente isso que fazia. Não comia comida, só comia besteiras. Perdi muita massa magra. Esse é o problema. Tem que ser feito junto com uma prescrição dietética, né? Whey é uma boa opção? Sim. Principalmente quando não tem fome, né? Quando não tem vontade nenhuma de comer uma carne, um frango, o whey entra para salvar, né? Relato de quem está usando Reta e Sloop, mais dores musculares pós-treino e um pouco de perda de força. Normal? Provavelmente caiu a ingestão calórica, né? Então, sim, é normal a gente ficar mais fraco comendo menos. E também é normal recuperar de forma mais lenta com menos calorias. Pessoal discutindo bastante, dose de Reta aí. Ela é muito potente e não está me tirando a potência nos treinos de CrossFit. A dieta deve estar bem redondinha. Muda a mente primeiro, depois entra com recursos. E para Morelina, fala aí junto com o CJC 295. Uma boa combinação para estimular, né, a tua pituitária a liberar mais GH de forma natural. GH natural, GH teu. Inclusive a combinação de secretagogos que menos dá efeitos colaterais, tá? Retatrutida, posso usar 2 vezes na semana? Se você for usar mais do que a dose mínima, sim. Agora, se você for usar a dose mínima, 2,5 miligramas, não faz sentido dividir a dose. Tem indicação de algum desses para tratamento de lipedema? Sim, né? Um dos problemas do lipedema é a inflamação. A resistência à insulina é um fator agravante de inflamação. Então, para quem tem resistência à insulina,
os análogos de GLP-1, Ozempic, tirzepatida, retatrutida, ajudam. Inclusive tem trabalho saindo aí do uso do Mounjaro para lipedema, tá? PPC e TB ajudam tendinite e condropatia? Ajudam. Desgaste na cartilagem do joelho. Peptídeos podem ajudar? Vale a pena? Podem ajudar. Agora, se valem a pena, depende da condição financeira de cada um. Parabéns pelas filhas, muito obrigado. Qual o status atual? Casado e pai. Não sei do que você está perguntando, status. Estou tomando 13 peptídeos, mas tudo bem pensado. Parabéns pelo seu sucesso profissional que permite gastar com isso. GHKQ é realmente peptídeo inovador da beleza, mestre? Ele é excelente para estimular colágeno. Funciona tanto de forma sistêmica quanto tópica, então tem vários produtos, principalmente aí cosméticos coreanos, né, que tem na formulação e ajudam sim na pele. A Master vai ter momento para perguntas? Sim, serão respondidas perguntas dos alunos. Paciente pós-operatório tende a evoluir com aumento de apetite por conta do repouso, perda de massa muscular. Penso em usar tirzepatida e algum anabólico. O que acha? Eu acho excelente, principalmente, Jaime, porque, via de regra, a gente está falando de um paciente que tem um sobrepeso e vai fazer a lipoaspiração. Então já é uma pessoa muitas vezes que tem uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, e a cicatrização vai ser pior por conta desse ambiente inflamatório. Então a tirzepatida entra muito bem para você ajudar essa pessoa a ter uma melhor sensibilidade à insulina, reduzir o ambiente inflamatório e ter uma cicatrização melhor. Então, além da questão do apetite, você também já vai ajudar na recuperação. Está me perguntando aqui sobre fazer uma pausa na tirzepatida e voltar. Seria uma boa estratégia? Por causa de platô? Eu acho que manter o uso é melhor do que fazer essa pausa e voltar. Utilização de Durateston e Masteron junto com Mounjaro seria uma boa estratégia para manter a massa magra? Desde que não esteja fazendo mal. Quanto tempo um peptídeo dura diluído com água bacteriostática? Dizem que são 30 dias com ela. Olha, esse estudo não existe. O que a gente sabe é, se não tiver água bacteriostática, né, se não tiver conservante, o que significa água bacteriostática? Ela vai ter álcool benzílico que inibe o crescimento de bactérias. Se não tiver isso, se for uma água que permita crescimento bacteriano, as bactérias vão comer o peptídeo, né? Que é uma proteína. Então, são aminoácidos. E aí, sem ter álcool benzílico, a gente está falando em 24, 48 horas de duração apenas.
Sobre reta. Essa que compramos é realmente reta? Não sei onde é que você compra. Tem uma mensagem em espanhol. No me ha llegado el correo para la masterclass. Chama o suporte, provavelmente o e-mail foi digitado errado. Muitas vezes, esse é o erro mais comum, né? Muitas vezes a pessoa digita o e-mail errado e copia e cola na hora de confirmar o e-mail. Então fica 2 vezes errado e aí não chega nunca o e-mail. Qual a ação dos peptídeos no humor? Aí depende qual peptídeo você está falando, né? Tem centenas de peptídeos. Altera, melhora, piora? Nenhum deles é uma trembolona da vida. Então, não é isso que a gente espera. Galera, na próxima live eu vou ser direto. TRT é algo temporário ou é um compromisso pro resto da vida? Você vai fazer um casamento com a agulha para sempre. E domingo, nossa Masterclass, eu junto tudo isso que você viu essa semana e muito mais. Eu vou te ensinar a pensar por conta própria e não copiar protocolo de internet. Então, amanhã a conversa fica mais séria ainda. Nos encontramos aqui novamente.